Hoje vamos refletir, neste momento do Natal, sobre o nascimento de Jesus, um marco na história da humanidade. Vários livros espíritas referem que Jesus, ele é o governador do planeta Terra, o governador espiritual do planeta Terra. Por quê? Assim como nós aqui reencarnados, buscamos organizar, colocar ordem na nossa casa, na nossa região da cidade ou do interior, no nosso país, e por muito maior razão, no plano espiritual, também existe uma ordem muito bem estabelecida. E muito trabalho é feito para que essa ordem se mantenha, se estabeleça e se mantenha e se desenvolva. Então, mas os livros espíritas vão além e trazem mais informações a respeito do papel de Jesus. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vai nos contar que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros, que dentro da classificação lá do Livro dos Espíritos, são os espíritos mais evoluídos que existem. E essa comunidade de espíritos puros, ele vai dizer, dentre os membros está Jesus, da qual Jesus é um dos membros divinos. E essa comunidade de espíritos puros já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas muito importantes, decisivos, na organização e na direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios que se passaram. E ele vai contar quais foram esses momentos que esses espíritos se reuniram nas proximidades da Terra. A primeira verificou-se quando o planeta terrestre ia se formar, quando se desprendeu da nebulosa solar. Então, no início mesmo da formação do planeta, se desprendendo de um outro astro para ir formar o planeta Terra. E assim, a fim de se lançasse, se desenvolvesse o nosso sistema e se desenvolvesse futuramente a vida. Então, mas quanto tempo nós podemos nos perguntar tem o nosso planeta Terra? Quais são as estimativas? Porque se naquela época, na origem do nosso planeta Terra, esses espíritos puros se reuniram, quando seria esse período? Esse período é estimado em cerca de 4,5 mil milhões de anos. Ficou aqui bilhões, porque está no sistema numérico brasileiro. Em Portugal, o sistema é diferente. O bilhões deve ser lido como 1.000 milhões. Então, 4,5 mil milhões de anos. Isso significa que, nesse período, Jesus estava se reunindo com esses outros espíritos para orientar esse desenvolvimento, esse progresso inicial do planeta Terra. O universo, como nos relembra o Espírito Joana de Ângeles, ele tem uma idade superior a 14 mil milhões de anos, pelas pesquisas mais seguras. Ela nos lembra isso no livro Libertação do Sofrimento. Agora surge uma outra questão. Se Jesus, há 4,5 mil milhões de anos, estava se reunindo para a formação do nosso planeta, qual seria a idade do nosso espírito? Porque lá no Livro dos Espíritos vai referir que Deus, ele cria constantemente novos espíritos. Começa-se o princípio inteligente de forma muito rudimentar e vai se desenvolvendo ao longo de milhões, mil milhões de anos. Infinitamente. No livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz vai comentar que
Esse princípio inteligente, ou seja, nós gastamos desde o vírus e as bactérias, das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 1,5 mil milhões de anos, a fim de que nós alcançássemos o pensamento contínuo. Joana de Ângeles, por sua vez, vai já referir, aproximadamente, arredondando, para 2 mil milhões de anos. Então, o que isso significa? Isso é para a gente refletir sobre o posicionamento de Jesus dentro do nosso contexto evolutivo. Se nós estávamos aproximadamente há 2 mil milhões de anos, tendo a origem da nossa vida, a origem do nosso princípio inteligente, há 4,5 mil milhões de anos antes, ou seja, 2 mil milhões e meio anos antes, Jesus já estava se reunindo com os espíritos puros do sistema para orientar a formação do planeta. Para vermos aqui uma comparação do nosso estágio evolutivo em termos de tempo e o de Jesus, que quando nós estávamos ainda para sermos criados, Jesus já era o governador do planeta Terra. E a segunda vez que essa comunidade de espíritos se reuniu foi justamente para decidir a vinda de Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Porque muitos espíritos de diferentes níveis evolutivos, naturalmente já tinham vindo contribuir. Porque além de todos nós contribuirmos, Jesus sempre mandou, durante a jornada evolutiva terrestre, espíritos que eram mais evoluídos para impulsionar esse progresso evolutivo. Mas apenas Jesus veio realmente exemplificar plenamente a perfeição da conduta que nós podemos ter. Porque, como tem no Livro dos Espíritos, na questão 625, foi perguntado qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos foi Jesus. Mas como o trabalho é feito de forma gradual, sem improvisos, com muito esforço e muito trabalho de toda a humanidade, Jesus naturalmente enviou precursores antes da sua chegada. Jesus enviou, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar a maturação do pensamento terrestre. Porque a verdade, o conhecimento, ela é absorvida de forma gradual. Então, veio espíritos trazer novos pensamentos para a humanidade, de modo a estar preparada, relativamente preparada, a compreender, na medida do possível, os ensinamentos que Jesus ia ensinar. Temos aqui apenas alguns exemplos, uma imagem ilustrando o filósofo Pitágoras e também o filósofo Sócrates, que é referido nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, como um espírito muito importante que veio trazer informações e novas ideias para a humanidade, que também está retratado aqui Platão, mas foram muitos que vieram na época que precedeu o nascimento de Jesus na Terra. Então, até a palavra simples e pura de Jesus, a humanidade tinha vivido, experienciado etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades. Foi com Jesus
que realmente tivemos a oportunidade de ver o modelo e o guia da humanidade. Naturalmente que o processo de vinda ao planeta pressupõe um planeamento. E, naturalmente, Jesus, exemplo para toda a humanidade, fez esse planeamento. E, na sua decisão, escolheu vir ali na região de Israel. Por que Jesus teria escolhido vir à humanidade na região de Israel? Como nos diz o Espírito Emmanuel, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Os israelenses, eles já tinham a compreensão, a ideia de um Deus único, que outras sociedades não tinham naquele momento. Eles tinham uma fé muito grande, mas como é comum do nosso estágio evolutivo, à medida que nós conquistamos algo, tende ao nosso orgulho e egoísmo dificultar a nossa evolução moral. Por acharmos que, por termos um determinado conhecimento, uma determinada posição, nos acharmos superior, em alguma medida, aos irmãos da humanidade. Então, Jesus decidiu ir para Israel, não somente por isso, mas também porque, como consta no Novo Testamento, muito se pedirá de quem muito haja recebido. Então, os israelenses tinham já a compreensão do Deus único, em vez de ter uma ideia politeísta, como tinham os outros povos. E eles tendo essa compreensão, eles também poderiam ser exigidos em nível de compreensão. Porque tudo que a gente aprende, que a gente recebe na nossa jornada aqui terrestre, é uma responsabilidade de que seja bem aplicado no nosso dia a dia. E os israelitas, eles haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Também no planeamento reencarnatório que todos temos, vamos também definir a nossa família. E não foi diferente com Jesus, em que teve na sua família Maria e José. José da Galileia e Maria, a tecelã de Nazaré. Então, como consta no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. Aqui faz uma referência ao fato de Maria ser virgem e ela recebeu Jesus no seu seio materno, mesmo sendo virgem. E isso vai sendo compreendido paulatinamente a partir do momento que a gente compreende essa excepcionalidade de Jesus e também as possibilidades que os espíritos superiores têm de manipularem a matéria mais sutil do plano espiritual, assim como a matéria mais grosseira do nosso plano material. Como se estuda no livro dos médiuns, também organizado, escrito por Allan Kardec, vai se perceber ali várias possibilidades que a espiritualidade tem de materialização, desmaterialização, transporte, de transformação energética, e, por muito maior razão, Jesus
um espírito puro, governador do nosso planeta, teria ali possibilidades que ainda não compreendemos, mas que já começamos a compreender os rudimentos a partir dos estudos que são oportunizados pelo Espiritismo. E vai nos dizer no próprio Novo Testamento que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: tem lá num livro do Velho Testamento, no livro de Isaías, uma passagem que diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nome no sentido de como Jesus iria ser reconhecido. Então, aqui, como sabemos do Novo Testamento, em várias passagens Jesus buscou agir de acordo com o que estava previsto no Velho Testamento, porque era necessário ali esse enquadramento para que aqueles seguidores do judaísmo pudessem fortalecer a crença na mensagem de Jesus. E isso aconteceu, e naturalmente José, que era um espírito evoluído também, assim como Maria, José, ele sendo justo, ele estranhou esse fato de Maria ter concebido sendo virgem. Mas ele não queria difamá-la e ele pensou em repudiá-la em segredo. Seria como se fosse um divórcio, mas sem, digamos, uma denúncia, porque naquela época uma infidelidade poderia levar ao apedrejamento da mulher. Uma acusação que José pudesse fazer a Maria poderia levá-la ao apedrejamento, a ser apedrejado. Então, José, após ter cogitado essa eventual infidelidade, em um sonho que também vai sendo estudado através do Espiritismo, que muitas vezes durante o sono temos a possibilidade do desdobramento espiritual, a gente se desvincular um pouco relativamente do nosso corpo pesado, físico, e muitas vezes temos um contato maior com o plano espiritual. E vai dizer que nesse sonho José viu um anjo que disse o seguinte: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Queria dizer que vem de Deus, é algo divino. E como nos conta aqui o Espírito Emmanuel no livro Levantar e Seguir, de psicografia de Chico Xavier, José, ele era um homem profundamente espiritual. E o que seria do cristianismo sem José? Então, devemos perceber que Deus confiou relativamente a José, Maria e Jesus para essa jornada tão importante da humanidade. Embora José tivesse sido honrado pela solicitação de um anjo, ele nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante ele contemplasse a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas. Cumprindo um edito de César, que foi quando César definiu que tinha que ter um censo e todas as pessoas tinham que ir para a sua cidade natal, para que o Império Romano soubessem qual era a população, para fins administrativos, militares e também de tributos fiscais. Então, ele cumpriu todas as suas obrigações humanas com muita humildade e sem qualquer situação de evidência
José deu a Jesus tudo quanto podia dar. É a José, completa o Espírito Emmanuel, que deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Porque muitas vezes é justamente no anonimato, no trabalho silencioso, na oração isolada, na caridade sem ostentação, que vamos realmente desenvolvendo os nossos sentimentos de humildade, de amor e de caridade, a partir dessa situação de cumprimento das leis de forma humilde. E vai nos contar também, ainda no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que o anjo disse o seguinte a José, nesse sonho: ela, Maria, dará à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas aqui, Emmanuel nos lembra que essa passagem tem um significado muito importante, porque ela vai dizer a primeira plataforma do Mestre Jesus. Ele não veio apresentar títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores ou governados. Jesus anunciou-nos, através desse anjo, a celeste revelação de que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda está no nosso mundo íntimo. Uma característica desafiante para a nossa jornada evolutiva é que muitas vezes damos demasiado destaque para as questões externas, os cultos externos, as imagens, a aparência. Quando a mudança relevante para a nossa jornada evolutiva é a mudança íntima. Porque quando perguntaram a Jesus quando chegaria o reino de Deus, ele explicou que o reino de Deus está dentro de nós. Como nós lidamos com as situações da nossa vida? Com paciência, com tolerância, com amor, com resignação, com humildade. Então, a fim de, continua no Novo Testamento, que após o imperador Augusto definir que todos deveriam aparecer nas suas cidades natais para se registrarem, atualizarem os registros públicos, eles foram, José e Maria, até a cidade de Belém. E, como vai nos contar no livro Sentinelas da Luz, isso demonstra um equilíbrio entre a ordem e o amor, e o bem. Porque, embora José tivesse ido cumprir essa designação do Império Romano, isso não impediu do bem acontecer, de Jesus resplandecer, mesmo que José e Maria não tivessem encontrado um lugar para se alojarem. Eles foram até um local onde tinham os animais, bois e carneiros, e ali surgiu Jesus na terra. Então, isso é também um exemplo de que não se apresenta desculpas a fim de evitar a obrigação de vida à ordem. Jesus, por isso,
não alterou o esplaneamento de reencarnatório dele. Jesus não apresenta condições especializadas para oferecer às criaturas. Porque na nossa jornada evolutiva, muitas vezes nós nos empenhamos em algumas atividades que são atividades benéficas, benevolentes. Mas o desafio, muitas vezes, é a nossa continuidade nessas atividades. Muitas vezes ocorre um determinado entendimento diferente, algo que não concordamos, algo que não era previsto, e com muito pouca resistência, desistimos daquela nossa atividade. Mas Jesus veio demonstrar que mesmo com muitos desafios que surgem na jornada, a perseverança é muito importante para o nosso estado evolutivo subir da poeira da terra para a excelsitude dos planos celestes no futuro. Então, vai nos contar no livro Antologia Mediúnica do Natal, o espírito Humberto de Campos, com o pseudônimo de Irmão X, ele vai nos contar sobre essa parte do Evangelho. Que enquanto eles estavam lá na cidade de Belém para fazer o registro, José e Maria, deu à luz a seu filho primogênito, que foi Jesus. Enfaixou, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Essa passagem do Evangelho vai ser mais desenvolvida nesse livro Antologia Mediúnica do Natal, pelo espírito Humberto de Campos, que vai contar que eles chegaram nessa cidade e essa cidade estava muito cheia, muitas pessoas de diferentes regiões foram até Belém para fazer esse registro, que era obrigação dentro do Império Romano. E aí eles buscaram hospedarias e não conseguiam. Todos fecharam as portas. Fechavam as portas, inclusive muitos ficavam com más intenções com relação a Maria. Então José, percebendo, acabou auxiliado por um conjunto de espíritos que estavam acompanhando esse momento, dada a importância da vinda de Jesus, orientaram ele a ir até o local onde estavam os animais. E, curiosamente, então, os anfitriões de José e de Maria foram os animais, e não os humanos. Mas isso também é complementado no Evangelho por um momento posterior ao nascimento de Jesus, em que tinham pastores na região que cuidavam dos animais durante a madrugada. E nisso apareceu um anjo a esses pastores para divulgar o nascimento de Jesus, que tinha nascido ali um Salvador para a humanidade. E aí juntou-se a esse anjo uma multidão de outros espíritos evoluídos, que louvaram a Deus dizendo o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Esse louvor vai representar justamente o que Jesus posteriormente vai dizer como o mandamento mais importante da nossa jornada. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Porque a glória a Deus nas alturas é o amor a Deus acima de todas as coisas. E essa paz sobre a terra e a boa vontade para com os homens é amar o próximo como a si mesmo. Então, desde o início do surgimento de Jesus aqui na Terra,
foi feito todo um trabalho para disseminar os ensinamentos que Jesus iria consolidar. Porque esse louvor sintetiza esses 3 enunciados que eu acabei de referir. Então, a vinda do Cristo, de Jesus, ao cenáculo obscuro do planeta Terra, visto o nosso estado evolutivo tão diferente do de Jesus, ele tem uma função, trazer a mensagem luminosa da verdade e do amor. E isso vai assinalar para a humanidade um novo período, que é o período da maioridade espiritual da humanidade. Porque a partir dali, podemos saber como lidar em todas as situações de muitos desafios, como traição, como sofrermos violência, como situações de pobreza, situações de doenças graves. Jesus vai exemplificar na sua jornada perfeita como devemos lidar. Então, a partir do nascimento de Jesus, vamos ver esses exemplos, porque é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras. Ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Ou seja, ele consola os aflitos, sem deixar de considerar a importância de ir a um casamento para festejar a felicidade que ocorreu nesse casamento, que inclusive ele transformou a água em vinho. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico. Jesus se reunia na casa de Simão Pedro com os discípulos, onde conversavam e ele ensinava muitas vezes. Todavia, Jesus não desampara a multidão na praça pública. Jesus exaltava as virtudes femininas no lar de Pedro. E, contudo, também não menospreza Madalena transviada, que iria ser apedrejada. Partilha o pão singelo dos pescadores. A maioria dos discípulos eram pescadores. Mas não menospreza o banquete dos publicanos, que eram os ricos cobradores de impostos. Ele também se reunia com eles. Porque Jesus não veio para salvar os sãos. Ele veio para todos os que precisavam. E todos precisavam de Jesus. Ele cura Bartimeu, o cego esquecido. Entretanto, não ouvida, não esquece Zaqueu, o rico, enganado, que a partir do encontro com Jesus, começa um novo rumo de caridade. Estima a nobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões. Jesus é o amigo renovador, o mestre que transforma. Os séculos transcorrem, as exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre. A espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Então, os ensinamentos de Jesus foram ensinamentos que não só nos impactam muito atualmente, mas impactou desde aqueles tempos. É a partir dos ensinamentos de Jesus que o algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos.
Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. E em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície, como nos diz o Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva. Então, Jesus, ele não desceria da sua comunhão com os anjos, em seus patamares evolutivos, sem positiva confiança nos homens, em nós. Jesus convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Jesus vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Jesus não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel, que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Jesus não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso, que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Jesus não se sente ofendido aos golpes de incompreensão de Saulo, depois chamado de Paulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. Então a fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Por isso que bendito, assim, todo aquele que puder ouvir a voz do anjo que ainda se dirige aos simples de coração. Tanto a voz do Evangelho, do Novo Testamento, com tantos ensinamentos, como os esclarecimentos que os Espíritos enviados por Jesus hoje se manifestam cada vez mais através da mediunidade, detalhando, deixando mais clara a compreensão do Evangelho, para que não tenhamos dúvida sobre o que devemos fazer. Então, nesse sentido, mesmo nas nossas lutas terrestres, é importante que a gente sinta que o Cristo possa nascer hoje no país das nossas almas.